Ah, você sabe o que é neoliberalismo? Você sabe o que é capitalismo neoliberal? Eu tenho visto que há uma grande defasagem entre as pessoas pelas redes sociais e no YouTube mais ainda, onde está infestado de canais de direita, e numa sociedade onde é preciso cada vez mais trazer a inteligência para que não se produzam gerações de Kim Kataguires, Bolsonaros, seus 3 filhos e o próprio Capitão Pascoal, Olavo de Carvalho, Condé, Mamãe Falei, ou seja, descolarizados ou mal escolarizados. E como eu tenho notado que uma parte considerável dos meus inscritos que ainda estão no ensino fundamental ou no ensino médio, terminando o ensino médio ou indo para o ensino médio, esses garotos, na maior parte são do sexo masculino, eles está despertando neles o interesse nesses assuntos todos, mas há uma defasagem do básico, mesmo quem é mais velho, e em todas as classes sociais, né? Há uma alienação, há uma falta de consciência de classe, há uma falta de conhecimento do básico, do que é capitalismo, socialismo, social-democracia. Eu já fiz social-democracia e socialismo, as diferenças. Que o PT e o lulismo são sociais-democratas, centro-esquerda e tal, e de origem de esquerdista, mas centro-esquerda. Mas há essa defasagem, essa necessidade de conceituar o básico, de saber o que é o básico. E o próprio capitalismo, o capitalismo neoliberal. Então, este vídeo é sobre isso. Tentar definir e conceituar para deixar bem fechadinho essa questão. Eu já fiz vídeos, como eu disse antes, sobre o socialismo e sobre social-democracia, porque também as pessoas confundem, as pessoas não dizem, as escolas públicas e privadas não estão ensinando, os canais, pelo visto, não estão ensinando bem, os canais pelo YouTube, porque na televisão é que não vai ensinar mesmo. Então, eu trouxe uma questão da FUVEST deste ano, né? É o maior vestibular do país, é o vestibular mais exigente do país. Há uma camada da sociedade brasileira, inclusive eu pensei em escrever um livro de ficção e de não ficção sobre isso, que, volto a dizer, é desescolarizada ou mal escolarizada, não passa no Enem, tira nota baixa no Enem, não passa nos concursos, não passa nas provas, não passa numa FUVEST, e culpam os esquerdistas, né? Como se nós, esquerdistas, tivéssemos dominado tudo isso, estamos doutrinando, né? Veja que o próprio relator de Escola com Censura, não é Escola Sem Partido, é Escola com Censura, é o Flavinho, ele também vai lá no perfil dele do Congresso. Ele também, que nem o Olavo de Carvalho, repetiu o ensino fundamental, acho que ele foi ensino médio, não lembro, enfim. E parou, nunca mais foi para a escola. Ora, a situação financeira, socioeconômica, ter que trabalhar desde cedo não é mais desculpa, tem supletivo. Então, marmanjos, gente jovem, não está sabendo o básico. É preciso que a esquerda e democratas, no geral, invistam na educação popular e na educação das redes sociais. Porque senão, se a gente chega numa prova dessa e fala que é coisa de esquerdista, porque está se informando, se desinformando, na verdade, por canais errados, por fontes erradas. Então cria-se uma bolha completamente anacrônica, completamente à margem do pensamento contemporâneo no mundo inteiro. Sabe? Tribos, gente burra. Veja esses ministros do Bolsonaro, é um sintoma dessa época. Veja esse chanceler Olavete, absurdo, é um cara absurdo, que não vive neste planeta.
E há várias dessas pessoas, em todos os setores, nas nossas famílias, nos setores públicos e privados. São aquelas pessoas tímidas, aquelas pessoas sempre jogadas no canto pela incompetência, mas que agora, por esse novo poder surgindo, que já surge fraco, cheio de corrupção, etc., mas surgindo de certa forma, legitimado por uma eleição, uma votação muito suspeita, cheia de fake news e mentiras e antipetismo e ódio, descarga emocional. Então essas pessoas se acham agora, né? E há neoliberaloides também. Ontem a Argentina entrou em recessão. Bem-vindo ao mundo real. Bom, daqui a pouco eu falo mais um pouco. Vamos conceituar de uma maneira bastante simples, porque já passam dos 6 minutos. Diz a questão da FUVEST deste ano. O capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se pela prevalência da agricultura e pecuária. Bom, o capitalismo neoliberal após os anos 1980, a gente pensa logo no Reagan e na Thatcher, né, na Margaret Thatcher. Daqui a pouco eu falo um pouco do neoliberalismo que para alguns começa nos anos 70, nos Estados Unidos, é lógico. Quando os Estados Unidos passa... Há um autor de Harvard que diz isso, eu esqueci o nome. Mas o David Harvey, geógrafo marxista inglês, também diz. Dá um Google nele e procura os livros dele, se vocês querem recomendação de livro. Quer dizer, nos anos 70, os Estados Unidos, há uma mudança radical. Deixa de ser uma nação da produção e passa a ser um império do consumo, do consumismo tal, estruturado tal como nós conhecemos hoje. É aí que começa o neoliberalismo. Mas a questão da FUVEST diz o seguinte: o capitalismo neoliberal após os anos 1980, a gente pensa no Reagan e na Thatcher, né, clássicos, caracteriza-se depois eu falo sobre o Reagan e a Thatcher também. Pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Será? Ou B, pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais. C, pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais equitativamente a riqueza. D, pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial. E, pela formação de blocos econômicos entre países periféricos que impediram a livre circulação de capitais e contiveram o aumento das desigualdades. Bom, anotem aí, se for necessário voltem, porque agora eu vou ler novamente cada uma dessas questões, vou falar qual que é a correta, e explicar rapidamente cada uma dessas questões, cada uma dessas alternativas. Então, o enunciado diz: o capitalismo neoliberal após os anos 1980 caracteriza-se pela prevalência da agricultura e pecuária no PIB dos países desenvolvidos. Não. Os setores produtivos não são o primado do neoliberalismo. B, pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência à diminuição dos direitos sociais. Trabalhistas, também, eu acrescentaria. Basta ver depois do golpismo de 2016, o Temer com o PSDB com a reforma trabalhista que alterou assim, drasticamente as relações de trabalho no Brasil. E os dados do IBGE e qualquer outra pesquisa séria nacional têm mostrado como ele piorou a informalidade, a precarização do trabalho e o desemprego. Então a B, a resposta certa é B, é essa a definição. O capitalismo neoliberal após os anos 1980 caracteriza-se B, pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos
e pela tendência à diminuição dos direitos sociais e trabalhistas. Mas eu vou ler o resto e continuar ensinando para vocês questões correlatas, né? C. Pela adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais e distribuem mais equitativamente a riqueza. Não. Isso, como alguns de vocês devem saber, seria a social-democracia, em que não se substitui mais à esquerda dos assuntos, a social-democracia, mas não se substitui o capitalismo, um socialismo ou um comunismo, não. Aplicam-se reformas no capitalismo, né? Reformas de base, reformas políticas, sociais, tributárias, agrárias, sobretudo uma reforma tributária que esse país ainda não teve. Ciro Gomes e Haddad falavam que iriam fazer e tal. E o Paulo Guedes disse que vai afastar a social-democracia. É ultra neoliberalismo. Veja, essa distribuição mais equitativa da riqueza é da riqueza capitalista, uma distribuição de renda e de riqueza. É engraçado que a direita e os burrinhos, quando ouvem isso, acham que é distribuir nossas coisas e tal, como se fosse a multiplicação dos peixes do evangelho. Não, é a distribuição do que se produz nacionalmente, em território nacional. Porque nós temos classes, pobres, classe média, e nós temos a elite. A classe média e os pobres fazem parte da classe trabalhadora, embora a classe média brasileira, sobretudo brasileira, não saiba disso e se espelha na elite. Se acha elite em relação aos pobres. O Gessé Souza, o sociólogo Gessé Souza, no livro A Elite do Atraso, mostra bem isso. A elite do atraso, da escravidão à Lava Jato. E nos outros livros dele, no mais recente, A Classe Média no Espelho. Não há consciência de classe. Então, essa distribuição de renda e de riqueza foi mais ou menos o que o PT fez. O lulismo, a social-democracia do PT, excluindo 2014 e 2015, onde a Dilma colocou o Levi, que o Bolsonaro, o despresidente Bolsonaro, pôs de novo. Parece que ele quer ter o mesmo destino da Dilma, né? Aliás, a direita quer sempre fazer as mesmas coisas que a esquerda, né? Tudo que você fala, eles falam, não, mas o Lula... Bom, só que o PT não fez uma reforma tributária para tratar lucros e dividendos, o poder de compra da classe média e dos pobres, taxar grandes fortunas, taxar grandes heranças, grandes movimentações financeiras, estou falando milhões para cima. Reforma bancária para tratar o crédito. Fez uma capitalização dos pobres com programas sociais importantes que tiraram o país do mapa da fome. O Brasil, pós-Temer, com o Temer, voltou à extrema pobreza. Nós vemos nossas cidades abandonadas pelas prefeituras e governos do Estado coniventes com o golpismo. E nós vemos os que não são coniventes conseguem segurar mais a barra. Nós vemos uma máquina pública quebrada pela incompetência também de governos de centro-direita. E famílias inteiras morando nas ruas, não tem dinheiro para pagar aluguel, há uma precarização do trabalho sem garantia nenhuma, sem formalidade, sem carteira assinada, e novamente pivetes nos sinais, etc. Tudo isso é ultra neoliberalismo. Não estou falando nem de liberalismo e o que o liberalismo deu pós governos escravistas. É ultra neoliberalismo. E como diz a FUVEST, a partir dos anos 80. E eu já dizia que isso já começa antes, nos anos 70. Então, a adoção de políticas que restringem a fluidez dos capitais. No neoliberalismo, a fluidez os capitais ficam fluidos. Há uma fluidez de capitais muito grande. Há uma restrição na social-democracia e uma distribuição dessa riqueza de tudo que é produzido. D. Pelo fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais e pela diminuição do papel das finanças em relação ao PIB mundial. Não. O capitalismo neoliberal é o oposto disso.
No neoliberalismo há um aumento eu até anotei aqui, no neoliberalismo há um aumento do papel financeiro e financista internacional e nacional, sobretudo internacional. Banco Mundial, os bancos, o FMI, o Federal Reserve. Agora, o que separa o socialismo da social-democracia, como eu já fiz um vídeo? Se a social-democracia são reformas do capitalismo, visando garantir direitos básicos, humanos, da vida, sociais, trabalhistas, e uma distribuição dessa riqueza. O socialismo é mais radical. O socialismo em Marx, ele precisa acontecer. Os exemplos históricos, a Rússia feudal, czarista feudal, a Cuba miserável, a China pobre, mostram que nenhuma distribuição de riqueza nesses três centros, nesses três eixos, mostram que não houve aquilo que Marx dizia. O socialismo precisa acontecer num capitalismo avançado, onde há uma bruta produção de riqueza, não necessariamente ainda distribuída, mas uma bruta produção, para que se tomem os meios de produção, se exproprie os meios de produção, a terra, a fábrica, para o Estado ou para conselhos populares sociais e dos cidadãos. Essa divisão. E aí quem trabalha e quem produz é quem detém os meios de produção. Isso é socialismo. É essa a grande diferença entre socialismo e social-democracia. Estamos conversados? O que eu defendo? Inclusive, às vezes eu defendo uma social-democracia. O Brasil precisa de uma política de Estado, não de governos, de Estado. Parar com essa de governo diferente, destrói todas as conquistas de um anterior e é um descalabro. Não, sentar à direita, esquerda, centro, que não vai acontecer. Em 2019 haverá uma radicalização desses todos. Basta ver a diplomação de deputados em São Paulo, a escrotidão do Frota, o racismo, né, da bancada ativista popular de uma deputada do PSOL, o Jesus, e o Frota dizendo ritual do cargo, quero que o ritual do cargo vá para casa do caralho, e a diplomação em Minas Gerais, com um lulista e um antipetista saindo no soco. Né? A radicalização, quer dizer, a direita não é mais a velharia do MDB e nem os engravatados tecnocratas do PSDB. A partir de 2019 são escrotos e extremistas, e a esquerda terá a responsabilidade de defender o óbvio. No entanto, uma política de Estado é o que nós precisávamos, este país. Em que se sentassem todos, mercado, trabalhadores, professores, estudantes, todos os tipos de mentalidade, todos os tipos de ideologias institucionais que estão na rua, movimentos e instituições, e fazer planos diretores para os estados, para os municípios e para a federação. E aí eu pensaria numa social-democracia, um estado de bem-estar social, de distribuição de riqueza, para resolver a porra da desigualdade, que não vai ser... resolver a violência não vai ser com um estado policialesco nem armamentista, é resolvendo a desigualdade. O Atlas da Violência mostrou isso. As regiões mais violentas são as 9 vezes mais pobres do que as menos. Gente, então a ignorância dessas pessoas que fazem vídeos e da população brasileira é que produz o extremismo, o atraso, o descalabro em relação ao resto do mundo que aqui ou ali se desenvolve. Então eu penso, volto a dizer, numa social-democracia para depois pensar num socialismo. É preciso tirar o capitalismo brasileiro do atraso. E não vai ser com o neoliberalismo do Paulo Guedes. Daqui a pouco eu posso falar sobre isso, mas eu vou fazer um vídeo sobre isso, baseando-me na recessão que houve na Argentina. De qualquer forma, já conceituei social-democracia e socialismo. E pela formação de blocos econômicos entre países... A D fala do fortalecimento do papel do Estado nos direitos sociais. Não, o neoliberalismo advoga um Estado mínimo, né? Daqui a pouco eu vou falar porque o Estado mínimo é uma farsa. Já fiz vídeo sobre isso, mas já que estamos aqui. E pela formação de blocos econômicos entre países periféricos que impediram a livre circulação de capitais, e, novamente,
impedir a circulação de capitais e a fluidez de capitais, não é neoliberalismo. Ele é o oposto disso. Ele permite a fluidez de capitais. E contiveram um aumento das desigualdades. Não, esses blocos é uma provável referência aos blocos do leste, e Cuba, União Soviética, etc. Então a resposta é a B. Vou reler. O capitalismo neoliberal, após os anos 1980, caracteriza-se, B, pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos, pela tendência à diminuição dos direitos sociais. No Brasil ficou claro que também nos direitos trabalhistas. Então é a B. Agora eu vou ler a resolução dessa questão que a própria FUVEST deu. Abre aspas. O capitalismo neoliberal é caracterizado pelo enfraquecimento do Estado a favor do setor privado, grandes empresas e bancos. Dentre as consequências principais, temos o aumento dos fluxos de capitais para o setor financeiro e a maior participação de empresas de mercado na prestação de serviços providos pelo Estado, tais como serviços voltados às demandas sociais, saúde, transporte, educação, etc. A diminuição no acesso a esses direitos, quando parcelas da população não possuem poder econômico, grana, de pagá-los no mercado formal. Muito bem. Quero também comentar essa explicação que eles deram no maior vestibular do país, o mais exigente, que é o seguinte. O capitalismo neoliberal é caracterizado pelo enfraquecimento do Estado. Este enfraquecimento do Estado, e é isso que os neoliberaloides dizem por aí, precisa ser colocado muito entre aspas. E é lógico que depois eles falam, enfraquecimento do Estado a favor do setor privado, grandes empresas e bancos. Por que eu falo que precisa ser deixado entre aspas? É que aqui surge a questão equivocada do Estado mínimo. Na verdade, ele não se torna mínimo. Essa é a grande farsa. Do Trump, do Dória, do Macri, de quem mais? De qualquer um nessa esteira. Que vem nos salvar, não a nós, que somos inteligentes. Que vem salvar a nação e tal, de todos esses políticos aí, profissionais que estiveram aí, nós somos outsiders. E nós vamos arrumar isto, Estado, porque nós somos de fora do Estado. São lobistas, né, rentistas e tal, sonegadores, evasivos. Na verdade, como é que a gente pode concretamente falar no tamanho do Estado, mínimo, máximo? No Brasil fica-se muito na superficialidade, 20 ministérios e tal. Embora isso seja verdade, porque há orçamento para cada um, bilionários e milionários orçamentos para cada um desses ministérios. Mas na verdade, o centro-chave da questão para a gente ver o tamanho do Estado é o orçamento de tudo. O neoliberalismo, como diz aqui, o Estado fica a favor do setor privado, grandes empresas e bancos, ou seja, são esses três eixos principais que abocanham o orçamento. Portanto, não há isso de Estado mínimo. O Estado continua forte, mas apenas para setor privado, grandes empresas e bancos. Basta ver que um dos motivos que derrubaram a Dilma foram os bancos querendo mais espaço no orçamento público. E é por isso que se pede muito uma auditoria da dívida, maior transparência no orçamento público. Porque é chocante que um país desigual como o nosso, grande parte do orçamento não vai para a saúde e educação, vai para os bancos, dívidas dos bancos, etc. Quer dizer, eles galopam em cima da gente e do Estado. E quando quebram, né, fica rendido de joelhos para Wall Street, grandes setores financeiros internacionais e nacionais, grandes corporações financeiras.
Então é isso. Isso de Estado mínimo precisa ser posto bem entre aspas. Depois tem aquilo que eu sempre falo aqui nos meus vídeos e em textos, que é o seguinte. Aí eu uso dois autores, que é o Paul Virilio e o David Harvey, que eu já citei antes. Paul Virilio morreu recentemente. O Deleuze e o Guattari citaram ele bastante no Mil Platôs, dos anos 80. Foi um urbanista francês, tal. E o David Harvey, geógrafo, marxista inglês. O Paul Virilio diz o seguinte: o Estado mínimo não é necessariamente o Estado liberal, os princípios até filosóficos liberais, não. O Estado mínimo pode ser e tende a ser um Estado muito tirano, porque a mínima regulação garante a máxima do Estado, garante a máxima monopolização do capital. Vou repetir, anote aí, a mínima regulação do Estado na sociedade, etc., e também nesse setor, setor privado, grandes empresas e bancos, garante a máxima monopolização do capital. A vida, fica ao Deus dará as máximas monopolizações do capital. A nossa vida, assim, como nação cotidiana, global. E aí vem os liberais e os neoliberaloides e a direita, e aí vem também aqueles que são capitalistas sem capital, são assalariados sem consciência de classe. E vem também, até a elite, a burguesia, vem também dizer isso, que é o seguinte: não, mas livre mercado, a competição, etc. E aí vem o David Harvey, que é um autor que eu conheci depois do Paul Virilio, mas veja como casa com o que o Paul Virilio diz, David Harvey diz. A teoria neoliberal é uma farsa, fracassou, é uma mentira. Eu vou deixar aqui uma entrevista do David Harvey, onde ele disse justamente isso. É uma mentira porque o que nós temos visto, sobretudo com a crise de 2008, que deflagrou o extremismo de direita e que atingiu as superpotências, que dizem que vai vir uma talvez pior, mostrou o seguinte, que quando nós deixamos tudo na mão do Deus mercado, né, porque para essas pessoas é a religião do neoliberalismo e o Deus mercado, né, é o mercado que vai resolver milagrosamente tudo, é o mercado que provê tudo, que é uma farsa. O mercado não provê um bando de coisas que é o Estado que provê. E o mercado, para poder prover, precisa de um Estado que permita isso, que tenha um papel que permita isso, com mínima regulação, entre aspas, entende? Subsídios, decretos, projetos de lei. Então não há um mercado, nenhum capitalismo. É ver o Chomsky, né, que fala isso. Chomsky que fala isso. Não há um capitalismo, há um capitalismo de Estado. Isso é o básico, que inclusive o brasileiro precisa entender. Então o que eles dizem? Qual é a contra-argumentação desses neoliberaloides todos? É a seguinte, é o David Harvey. Quando você compete com muita gente, quando há esse tal de livre mercado, que nem é tão livre assim porque há regras, há toda uma questão, e também não é livre porque não há igualdade de oportunidades, né? Novamente vem Marx, que acaba com a escola austríaca, que acaba com todos esses. Nós somos divididos por classes, não existe isso de competir assim, sem mais nem menos, como se nós fôssemos homogêneos, como se o Brasil fosse a mesma coisa que os Estados Unidos para poder competir. São classes que competem, é nesse sentido. Então, o que acontece é o seguinte, quando você compete com um grande número de empresas, etc., uma hora vem o top dos tops, o pica das galáxias, o fodão. Eu detesto essa expressão top dos top, isso é top, bem de coxinha mesmo. Ou de assalariado que pensa que é elite, não é. Minha irmã usa bastante essa expressão, mas como eu não tenho muito contato com ela. Então, uma hora vem o top dos tops, o pica das galáxias, o fodão. Minha irmã bastante alienada, tadinho, não sabe nada. E compra tudo. O
que é isso comprar tudo? É a monopolização do capital que o Paul Virilio dizia. E é o que o David Harvey está dizendo. É por isso que o Wall Street, os investidores de Wall Street, amam, adoram aquisições e fusões, que vez ou outra estão acontecendo. Nos Estados Unidos menos, mas no Brasil, que é muito mais desigual, o nível dos cidadãos e tal, e das massas, mas nos Estados Unidos também, mas enfim. Quem é que compete, de fato? São os lojistas, o Zé da padaria, os autônomos. Né? Não são as empresas, as grandes empresas. Né? Num país de oligopólios multinacionais, que deitam e rolam sem tributação adequada. Vai abrir uma empresa nos Estados Unidos brasileira para ver. Oligopólios, elite escravista, hegemônica, de 3 séculos de escravidão, descendente de senhores de escravo. Ela não vai competir. Paulo Guedes, que é do Chicago Boys, não fala nada disso. Uma reforma tributária de uma social-democracia que resolveria isso. Não. E acho até que ele sabe que vai quebrar, mas quer garantir o seu e dos seus, porque ele tem um monte de gente atrás dele, e talvez se mandar, que nem a Zélia Cardoso do Collor. Porque vender tudo, fazer uma política de terra arrasada, neoliberal, para pagar o que temos que pagar a nossa conta, não vai dar. O Ciro Gomes já disse que é no nível dos trilhões. E ele só vai conseguir bilhões. Não vai fechar a conta. O Haddad, desmotivando alguns militantes petistas, ou mesmo de esquerda, que votaram nele, progressistas no geral, disse que eles vão conseguir no início uma superficial sustentação da economia, com esse lucro estatal obtido, mas que não vai fechar a conta e que vai ter todo um deserto, desmanche de serviços públicos. Porque este país, assim como a Argentina e a América Latina no resto e o mundo inteiro, na verdade, mas sobretudo o mundo em desenvolvimento e não desenvolvido, como o nosso, precisa de serviços públicos, direitos sociais. Não é o neoliberalismo que vai resolver nossas mazelas, ele vai aprofundar justamente por isso, pela fluidez de capitais do setor privado, das grandes empresas e dos bancos, enquanto toda a massa fica na precarização da vida, do trabalho, do dia a dia, dos direitos. Bom, acho que eu falei bastante sobre isso. Há uma outra questão aqui que eles falam, né? Dentre as consequências principais, temos o aumento dos fluxos de capitais para o setor financeiro e a maior participação de empresas e de mercado na prestação de serviços providos pelo Estado. Veja, é aí que entra uma outra conceituação interessante que cabe até para a filosofia, que é a questão dos serviços e dos direitos. No neoliberalismo, isso quem diz muito é a Marilena Chauí, os direitos viram serviços. Né? Como há esse enfraquecimento da participação do Estado a favor do setor privado, das grandes empresas e bancos, os direitos na mão dessa gente, desses setores, que tem muitas coisas boas nesses setores. Não são os demônios, mas são concentradores de riqueza, de poder. Quando o que nós precisamos é de uma distribuição. Né? Os males que eles produzem é por essa concentração e por esse outro fator. Os direitos na mão dessa gente, né? Direitos previdenciários, veja o que o Paulo Guedes quer fazer com a Previdência, viram serviços. Serviços, na maior parte das vezes, caros, que a maior parte da população não pode pagar no mercado formal, que nem diz aqui a explicação. Né? A saúde. E aí que vem as questões filosóficas. A saúde, ela é um direito ou é um serviço? Lógico, o que o Estado contribui não é que a gente aplaude porque tem aquele meme, né? As pessoas aplaudindo uma construção do Estado que elas mesmas pagaram com os impostos. Não estou discutindo isso, mas o serviço.
estou discutindo a mentalidade, a ideologia e o planejamento. A saúde é um serviço ou um direito? É um serviço universal ou é um direito? O Brasil conquistou o SUS, que certas cidades funcionam muito bem, eu sei disso. Tenho familiares na família. Familiares que usam. Veja nos Estados Unidos, onde há vídeos tenebrosos de pessoas que sofrem atropelamento e pedem para ninguém chamar a ambulância porque elas não vão conseguir pagar o tratamento dela. E o Obamacare, tirando esse imposto, ele é importantíssimo para os americanos, que estão vendo que as políticas capitalistas estão ferrando esses direitos. Então, saúde é um direito ou é um serviço? Educação universal para todos, instrução para todos. A educação é um direito ou um serviço? Lógico, sempre pensando numa saúde de qualidade, numa educação de qualidade. Mas são direitos ou são serviços? No Brasil, com uma bruta desigualdade, se a gente privatizar tudo e acabar com todos os serviços públicos, imagina, de educação e de saúde, isso daqui vira uma África subsaariana. É lógico que o setor privado tem preços acessíveis. No setor privado vai sempre aquilo. O que é mais caro é melhor. O que é menos é pior. Tem menos qualidade do que o que é mais caro. E nesta balança mais um K, o que nós vemos é pobreza e dados alarmantes do IBGE. Então, saúde é direito ou é serviço? Educação é direito ou é serviço? São perguntas filosóficas, mas políticas, socioeconômicas, geopolíticas. E aí vem direitos humanos, tá? Mas, como diria o Deleuze, não há direitos humanos, justiça. Há direitos da vida, produção de direitos, construir os direitos de saúde, educação e tal, através de leis e projetos. Então essa dicotomia serviços e direitos também é fundamental da gente começar a questionar dentro de um sistema neoliberal. Bom, então eu fiz uma conceituação extensa, me aprofundei um pouquinho, não fui no fulcro, na base. Há muitas outras coisas a serem ditas, mas aí são outros 500, outras questões das quais eu trarei em outros vídeos e textos. Vou criar um outro blog. Mas acredito que eu fiz uma conceituação de definições exatas, importantes, básicas. A partir disso, há uma outra questão. Eu adiantei um pouquinho o que eu penso da social-democracia, de um socialismo, e como eu sou crítico ferrenho do capitalismo neoliberal. Mas, e também libertarianismo já refutei aqui também falando do Chomsky, que não existe capitalismo sem Estado, existe capitalismo de Estado. Então, socialismo, social-democracia, etc. Há vertentes interessantes no anarquismo, mas precisa ter muito cuidado, porque há anarquistas burros, que também desconsideram o papel do Estado e acham que do nada se faz. Mas eu penso muito numa revolução. Agora, como enfraquecer o neoliberalismo? Me perguntou um dos meus inscritos dias atrás, há mais de uma semana, acho. E isso é matéria para outro vídeo, senão vai ficar muito extenso. Já estamos chegando quase aos 40 minutos deste vídeo, 39 minutos. E não quero me alongar, porque tratarei este vídeo não termina aqui. Tratarei de outros assuntos correlatos a este e voltarei nessas questões em outros vídeos. Mas, neste vídeo, o que é capitalismo neoliberal, sobretudo a partir dos anos 80, ele caracteriza-se pelo crescimento da concentração da riqueza e das finanças em detrimento dos setores produtivos e pela tendência de diminuição dos direitos sociais. O capitalismo neoliberal é caracterizado pelo enfraquecimento do Estado, já falei sobre isso, orçamento, Estado mínimo, a farsa, etc., regulação, a favor do setor privado, grandes empresas e bancos. Dentre as consequências principais, temos o aumento dos fluxos de capitais para o setor financeiro e a maior participação de empresas de mercado na prestação dos serviços providos pelo Estado.
tais como serviços voltados às demandas sociais, saúde, transporte, educação, etc. E tratei também da dicotomia saúde, serviços e direitos. Vejo que até agora o trabalho vai ter uma outra carteira de trabalho e os direitos previdenciários, a capitalização deles. Vai tudo para o privado, virar serviço, você vai ter que pagar para ter uma garantia de trabalho, de previdência. A diminuição no acesso a esses direitos quando parcelas da população não possuem poder econômico de pagá-los no mercado formal. Então dê uma conceituação, estudem bastante, sejam críticos, não queiram ser burros de direita, conservaloides e neoliberaloides. Desenvolvam massa encefálica e estofo cultural, artístico, político e filosófico e econômico. É isso por enquanto, eu voltarei até o próximo vídeo. Mandem dúvidas e sugestões. E elogios também.